Fala, seus snipers! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, você vai aprender o que é marcação a mercado. Logo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo relacionado a finanças e a investimentos. Aproveite e já deixa aquele like para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas como você. Agora, vamos ao conteúdo do vídeo. É o seguinte, algumas aplicações de renda fixa são precificadas de acordo com a marcação a mercado, que é um mecanismo que define diariamente o preço dos ativos no mercado financeiro. Ou seja, isso significa que os valores vão oscilar de um dia para o outro conforme for a expectativa dos investidores com relação ao futuro da economia. Basicamente, é como se essas aplicações de renda fixa fossem de renda variável. Porém, fique tranquilo, pois se você for investir em uma aplicação de renda fixa que tenha marcação a mercado e permanecer com essa aplicação até a data de vencimento, vai receber o valor total investido mais os rendimentos e não sofrerá nenhum efeito da marcação a mercado. Mas, se você precisar vender suas aplicações antes da data de vencimento, terá que ser pelo preço de mercado, o qual pode ser maior ou menor do que você pagou pela aplicação. Ou seja, o valor vai depender das expectativas atuais do mercado e das taxas de juros. Então, entender exatamente como funciona a marcação a mercado é muito importante para os seus investimentos. Por isso, vou explicar o que é a marcação a mercado. Ela corresponde à atualização, normalmente diária, do preço de algumas aplicações de renda fixa e de cotas de fundos de investimento. Essa precificação permite que o investidor ou cotista saiba o quanto receberia caso vendesse seus títulos ou cotas no momento atual. A definição do preço unitário de um título ou cota pode ser influenciado para baixo ou para cima, a depender de uma série de fatores, como mudança na taxa Selic, aumentos ou quedas na taxa de inflação, entre outros motivos econômicos. Na prática, isso significa que o preço de um determinado ativo hoje pode estar valendo mais ou menos do que no momento em que foi adquirido. Isso tudo só é relevante para os investidores que pretendem resgatar suas aplicações antes da data de vencimento que foi estipulada pelo emissor da aplicação, ou para aqueles que tenham a intenção de adquirir novas cotas ou até mesmo vender suas cotas atuais, no caso dos fundos de investimentos. Agora, se manter suas aplicações de renda fixa até o prazo de vencimento, o valor que você vai receber será o mesmo acordado no momento da compra. Ou seja, a rentabilidade que foi prometida na compra é sempre a que vale na data do vencimento. Algumas aplicações de renda fixa que são precificadas pela marcação a mercado são os títulos públicos, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, as debêntures e também os fundos de investimentos, tanto de renda fixa como de renda variável. Um ponto interessante aqui é que a marcação a mercado acaba influenciando mais as aplicações que possuem taxas de rentabilidade pré-fixada ou híbridas, pois nesse tipo de remuneração tem uma taxa fixa que, a depender do momento econômico, pode ficar mais atrativa ou menos atrativa. Por exemplo, imagine que você tenha investido em uma aplicação com rendimento pré-fixado em 8% ao ano e a inflação chegue a 10% ao ano. Logo, a sua aplicação perde interesse nesse momento para o mercado e começa a valer menos do que você pagou por ela. Se você vender nesse momento de alta da inflação, irá perder dinheiro. Agora, as aplicações com taxa de rendimento pós-fixadas não sofrem tanto com a marcação a mercado. Por quê? Porque o seu rendimento já é atualizado automaticamente conforme a variação do indicador de referência, que pode ser a taxa Selic ou o CDI. Mas afinal, como que funciona a marcação a mercado? Ela funciona como um reflexo do preço que os investidores estariam dispostos a pagar por um determinado ativo, levando em conta a situação econômica do país. Essa percepção de valor se altera todos os dias graças a uma série de fatores. O mais relevante entre eles são as especulações do mercado financeiro quanto às variações que vão ocorrer nas taxas de juros, a taxa Selic. Então, quando a Selic sobe,
Os rendimentos sobem, quando a Selic baixa, os rendimentos diminuem também. Agora, vou falar sobre a base de cálculo utilizada para atualizar o preço de um ativo pela marcação a mercado. Tá? Ela vai depender da forma de rentabilidade da aplicação, conforme eu já mencionei no vídeo. Basicamente, as aplicações que possuem taxas de rentabilidade pré-fixadas ou híbridas são mais acessíveis às expectativas do mercado quanto à taxa Selic, ou seja, as aplicações com esse tipo de remuneração vão oscilar mais no período, e as aplicações com taxas de rendimentos pós-fixados não sofrem muito com a marcação a mercado, porque, já expliquei, o seu rendimento é atualizado automaticamente conforme a variação da taxa escolhida para o rendimento da aplicação, que pode ser a taxa Selic ou o CDI. Aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, sempre há expectativa de alta na taxa Selic. Logo, as novas aplicações de renda fixa terão rendimentos maiores. Porém, isso não é bom para quem já tem aplicações com rendimentos pré-fixados ou híbridos na carteira, uma vez que o rendimento das aplicações foi definido em um momento onde a taxa Selic estava mais baixa. A consequência disso é óbvia, a desvalorização dessas aplicações. O oposto também acontece, por óbvio. Tá? Ou seja, se houver uma queda na taxa Selic, as aplicações que foram pré-fixadas em um momento em que ela estava mais alta passam a valer mais, porque o rendimento será maior que a Selic. Uma coisa que você precisa ter em mente é que o fato de uma aplicação sofrer marcação a mercado para baixo não vai impactar o rendimento dessa aplicação na data de vencimento, pois o rendimento já foi acordado no início. Então, se você mantém ela até a data de vencimento, você vai receber exatamente o rendimento contratado mais o valor do principal que você aplicou na aplicação. Você só corre o risco de sair no prejuízo se precisar, por algum motivo, vender suas aplicações antes da data de vencimento. Aí, se esse for o caso, terá que negociar suas aplicações no mercado secundário, com base no valor atualizado da marcação a mercado naquele dia. Portanto, se for precisar do dinheiro no curto prazo, invista em aplicações com liquidez diária. Esse simples detalhe vai te impedir de perder dinheiro. Vou falar agora sobre quais são os fatores que influenciam na marcação a mercado. Como já disse no vídeo, ela é influenciada por uma série de fatores que são capazes de alterar o preço de um ativo para baixo ou para cima. Os dois fatores principais são a rentabilidade e a liquidez. Já expliquei como a taxa de rentabilidade de aplicação acaba influenciando a marcação a mercado. Ou seja, aplicações pré-fixadas e híbridas sofrem mais com a marcação a mercado, e as aplicações pós-fixadas são menos afetadas. A liquidez, de modo geral, é a velocidade de transformar um ativo em dinheiro. Ou seja, as aplicações que têm mais liquidez são aquelas que possuem mais facilidade de serem negociadas e convertidas em dinheiro. Na prática, você compra um CDB com liquidez diária e, se quiser vender no dia seguinte, será perfeitamente possível. Essas aplicações que possuem mais liquidez têm seus preços mais estáveis e próximos do valor nominal, e você não corre o risco de sair no prejuízo, já que elas oferecem essa possibilidade de liquidez diária. Agora, as aplicações com menos liquidez podem apresentar mudanças significativas de valor, uma vez que a oferta e demanda desses ativos pode variar bastante, a depender de acontecimentos políticos, notícias e a perspectiva do mercado interno e externo, dentre diversos outros motivos. De modo geral, quando a demanda é maior que a oferta, as aplicações são atualizadas para cima e vice-versa. A falta de operações, ou seja, liquidez, para que sirva de referência, acaba dificultando a tarefa de atualizar o preço desses papéis. Por isso, as aplicações de baixa liquidez são consideradas mais arriscadas, uma vez que se desfazer delas pode ser uma tarefa complicada em períodos de instabilidade econômica. Devido a todo esse risco, o seu valor nominal geralmente é afetado. Por esse motivo, você só deve investir em aplicações com baixa liquidez se for manter até a data de vencimento. Caso contrário, estará se expondo ao risco de mercado. Agora vou falar sobre as vantagens e as desvantagens da marcação a mercado. Começando pelas vantagens. A primeira vantagem é auxiliar o investidor na tomada de decisão. Afinal, ela facilita a vida do investidor, ou seja,
fica muito mais fácil encontrar oportunidades de compra ou de venda de ativos. A segunda vantagem é determinar o preço justo para as operações, ou seja, a marcação a mercado garante que os investidores receberão um valor justo por seus ativos, bem como não vão pagar valores desproporcionais por novos ativos. A terceira vantagem é evitar a defasagem dos valores, pois os valores dos ativos são atualizados diariamente, evitando assim a defasagem de preços. A quarta vantagem é impedir a transferência de riqueza. Isso ocorre em fundos de investimentos, ou melhor, ocorria, né? A partir da marcação a mercado, ela acabou impedindo a transferência injusta de riqueza entre os cotistas, assegurando que cada pessoa receba o que proporcionalmente lhe pertence de acordo com o valor investido. A quinta vantagem é padronizar a precificação de ativos, ou seja, com base no preço do ativo, o investidor pode comparar os desempenhos de cada aplicação com maior precisão, pois os preços são estipulados conforme as características de cada aplicação, seguindo o cenário econômico atual. A sexta e última vantagem é trazer mais transparência às negociações, proporcionando um preço justo para a aplicação, uma vez que os valores são ajustados com base nas condições atuais do mercado. Enfim, essas são as vantagens da marcação a mercado. Agora eu vou falar quais são as desvantagens, que são 3. A primeira é o descontrole emocional, que ocorre quando o investidor iniciante se depara com variações negativas em suas aplicações e não compreende o motivo. Ele pode acabar tomando uma decisão de venda equivocada e, com isso, assumir um prejuízo. Por isso, é muito importante saber como funciona a marcação a mercado. A segunda desvantagem é a distorção temporária dos preços. Por mais que a marcação a mercado, na maioria das vezes, apresente um preço justo pelos ativos, é perfeitamente possível que, em situações atípicas de oferta e demanda, esses valores acabem ficando distorcidos temporariamente, resultando em preços incoerentes com seus valores reais. E a terceira e última desvantagem é a liquidez, já que os períodos de turbulência econômica podem fazer com que as aplicações que tenham menos liquidez sejam precificadas com valores abaixo do que realmente valem. Aí, se o investidor precisar vender suas aplicações naquele momento, terá um prejuízo devido à desvalorização que ocorreu com as aplicações. Basicamente, essas são as desvantagens. O lado positivo é que todas essas desvantagens só se aplicam se você, como investidor, decidir vender suas aplicações antes do prazo de vencimento e se for em uma data onde a aplicação esteja desvalorizada. Logo, para evitar esses riscos, a dica é muito simples. Basta você ter planejamento financeiro para não precisar vender suas aplicações antes do vencimento. Para isso, basta ter uma reserva de emergência. Será ela que você deverá usar em períodos de dificuldades financeiras. Vou falar agora um pouco sobre como funciona a marcação a mercado nos fundos de investimentos. Nos fundos de investimentos, a marcação a mercado é utilizada para atualizar o valor de suas cotas, permitindo que os investidores do fundo tenham ideia do que podem receber ao vender suas cotas ou ao fazer um resgate. Os valores das cotas de um fundo variam conforme a oferta e demanda do mercado. O seu preço é definido segundo o último dia de cotização do resgate. Deste modo, é garantido que cada cotista tenha recebimentos proporcionais ao valor que investiram na compra de suas cotas. A marcação a mercado nos fundos de investimentos foi adotada em 2002, através de uma decisão do próprio Banco Central para barrar a prática de transferência de riqueza, a qual já mencionei no vídeo. Antigamente, os fundos seguiam a marcação de curva, onde o preço do ativo não era atualizado pelo valor de mercado, mas pela taxa acordada até o vencimento. Assim, era muito comum que houvesse discrepância entre o preço do resgate antecipado e o seu valor real. Nesse tipo de precificação, caso o preço de mercado da cota fosse superior ao da marcação na curva, o cotista que vendesse suas cotas sairia no prejuízo, enquanto o comprador teria vantagem ao se beneficiar dessa variação. E os lucros da operação seriam herdados pelos demais cotistas.
Ao adotar a marcação a mercado, a remuneração de cada cotista passou a ser proporcional à sua aplicação inicial, independentemente do número de investidores que ingressaram ou saíram do fundo durante o período. Mas, afinal, qual é o objetivo da marcação a mercado então? O principal objetivo da marcação a mercado é calcular diariamente o valor presente das aplicações financeiras e das cotas dos fundos de investimentos, que ainda não atingiram o prazo de vencimento. Isso permite que os investidores saibam o quanto valeria determinado ativo caso fosse vendido ou comprado hoje. Esse mecanismo traz muita transparência aos preços, permitindo que quem investe tenha mais clareza para analisar os ganhos que pode obter a cada dia e, basicamente, quando você sabe o real valor de um ativo, fica muito mais fácil tomar uma decisão de venda, compra ou até mesmo de continuar com o ativo em si. Nos fundos de investimentos, a principal função da marcação a mercado é barrar a transferência de riqueza entre os cotistas, garantindo que cada pessoa receba uma remuneração proporcional às suas aplicações. Se você chegou até esse ponto do vídeo, meus parabéns! Você entendeu exatamente qual é a importância da marcação a mercado para seus investimentos. E nem foi tão difícil assim, correto? Então, quer aprender mais sobre investimentos? Clica no link aqui na descrição do vídeo e se inscreva agora no meu curso Sniper em Investimentos. Nele você vai aprender sobre todas as aplicações de renda fixa, sobre as ações e sobre os fundos de investimentos imobiliários, tá? Por um preço super justo e acessível. Clica lá e conheça mais sobre o curso. Então, Snipers, esse foi o conteúdo do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Até o nosso próximo vídeo.